Os irmãos, Boa noite. Boa noite. Amém, boa noite. Vamos dar início a mais um culto de oração e de adoração ao nome do nosso Senhor. Está pedindo para a irmã Wayne estar fazendo uma oração para a gente nesse momento, para a gente começar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nossos corações estão alegres, Senhor Deus, porque nós temos visto a Tua mão poderosa, Senhor Deus, nos sustentando, nos orientando. Queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua igreja, que já está reunida para prestar esse culto de adoração a Ti, que nossos corações estejam abertos, Senhor Deus, para receber a Tua palavra, que estejamos alegres, cantando louvores a Ti, ó Pai. Te suplicamos por aqueles que ainda não chegaram, que eles possam ser abençoados por Ti, todas as famílias, Senhor Deus, da Tua igreja, que todos possam, Senhor Deus, estar com seus corações, Senhor Deus, desejosos de prestar culto a Ti, que a Tua igreja sempre reunida, Senhor Deus, esteja com essa disposição de aprender mais da Tua palavra. Fica conosco, Pai, nós necessitamos da Tua presença. E perdoa, Deus, as nossas falhas. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Confiança. Bem-aventurado é aquele que põe o Senhor a sua confiança. Salmos 40, verso 4. O mês de junho, o mês de junho, amados, estamos trabalhando, né? Mês de agosto. Estamos trabalhando o mês da juventude, onde o nosso tema é Deixe a tua luz brilhar. Né? Temos aqui um versículo, deixa eu só puxar aqui para conseguir ler. E o nosso texto está em Juízes 5:31, que diz: porém, os que te amam sejam como o sol quando sai a sua força. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nesse momento estaremos fazendo a leitura bíblica com a irmã Emily Pontes, que se encontra em Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Brilhar como sinônimo de influenciar parece coisa de artista, mas a proposta do texto não é bem nesse sentido. O brilhar aqui significa influenciar, e isso é bem possível para um cristão. E não é uma influência com base na imposição ou na manipulação. É com base no estilo de vida marcado pelos valores da palavra de Deus. Isso tem a ver com ética e caráter. Precisamos entender que as pessoas não estão mais interessadas no nosso discurso. Dizer, por exemplo, que Jesus é bom não é mais o suficiente. Elas estão querendo ver em nosso viver, no nosso cotidiano e na nossa história o quanto Jesus realmente é bom. E isso facilita muitas coisas, sabe por quê? Preparar um discurso certamente é bem mais difícil do que falar das próprias experiências que se tem vivido em Cristo. Existem muitos roteiros que incluem textos bíblicos e formas de aproximação que servem de estratégia para abordar alguém com a intenção de levá-lo a Cristo.
Mas nenhum deles, irmãos, é tão eficiente quanto contar do seu próprio encontro com Jesus e de toda a bondade que você mesmo tem experimentado a partir de então. Só se brilha, conforme o texto sugere, com uma vida de honestidade, de integridade e de fé. Os nossos talentos naturais podem impactar as pessoas. Por exemplo, um bom desenhista pode ficar famoso com quadros bem pintados, mas ele poderá não brilhar se o seu caráter for de péssima qualidade. Quando brilhamos na essência do nosso ser, vemos consequentemente o brilho da luz de Jesus. Afinal, nem temos brilho próprio. Se o temos, é porque ele, que é a luz, brilha em nós e por intermédio de nós. E para um cristão, é isso que importa. Amém. Nesse momento, vamos escutar o louvor Brilhar por Ti, com a equipe dos adolescentes. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Senhor, eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando eu percebo meu esforço é em vão e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Senhor, eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for.
Amém. Oremos ao Senhor, amados. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui entrando em Tua presença, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, ó Pai, para Te engrandecer e para Te pedir, ó Pai, que possas permitir, ó Pai, que nós possamos brilhar, ó Pai, através de Ti, ó Pai, para que possamos levar ao mundo, ó Pai, a Tua palavra, levar ao mundo a Tua luz e aquilo que temos como salvação para as nossas vidas, ó Pai, que possamos levar para aqueles que não Te conhecem ainda. Essa oração que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Neste momento teremos um momento de avisos com o Ministério 360. Boa noite, irmãos, novamente. Os nossos avisos dessa semana são referentes aos nossos cultos online. Nós temos cultos durante toda a semana, de segunda a sexta. Então, segunda, terça, quinta e sexta. Um culto de oração às 18 horas. Tem sido uma bênção em nossas vidas. E na quarta-feira, o nosso culto de oração, ele permaneceu da mesma forma como era o presencial, né? Às 19h30. E a campanha do Quilo, irmãos, é uma campanha que tem abençoado muitas pessoas antes da pandemia e agora, durante a pandemia, tem abençoado ainda mais. A igreja está aberta segunda, quarta e sexta, de 9 a meio-dia, e os irmãos podem ir até lá para entregar os mantimentos, se assim desejarem. É possível que as portas estejam fechadas por segurança, mas é só os irmãos tocarem a campainha que a irmã Marta estará lá para recebê-los. Caso não tenha condição de levar esses mantimentos até a igreja, existe também a possibilidade do irmão Vinícius buscar na sua casa, né? Basta fazer um agendamento, combinar tudo direitinho, que ele passa na sua residência e pega esses mantimentos. E existe também a maneira como têm sido feitos os dízimos e ofertas. Assim como os dízimos e ofertas têm sido depositados ou transferidos para a conta da igreja, pode haver também uma oferta destinada à campanha do Quilo. Após o depósito, né, nessa conta que está na tela, após o depósito ou a transferência, encaminhe o comprovante para o tesoureiro, nesse número de WhatsApp que está aí, e assim ele vai ficar sabendo, né, para qual destino tem a sua oferta. Esse mês é o mês da juventude, né? Como já foi falado no início do culto. No domingo passado, nós tivemos o pastor Rodrigo Zambrotti. Hoje nós teremos a irmã Kise, que é da nossa igreja, né? E na quarta-feira que vem, nós teremos também um jovem da nossa igreja trazendo a palavra, que é o irmão Júnior. A direção será da irmã Graziela, e a pregação do irmão Júnior Barreto. No próximo domingo, a juventude não estará à frente da programação, visto que haverá a programação especial do Dia dos Pais. Mas, depois do Dia dos Pais, seguimos na direção dos cultos desse mês. Obrigada, irmãos. Boa noite. Seu som está fechado. Amados, estão me escutando? Nesse momento teremos a participação musical com o irmão Hudson Dalduque. Irmãos, boa noite. Nosso tema é Deixa a Tua Luz Brilhar esse ano. E é um tema muito bonito, são coisas muito bonitas que a gente tem que falar sobre isso, mas os exemplos que a Bíblia nos dá é que o mundo castigou severamente aqueles que deixaram a luz de Cristo brilhar. Vê os apóstolos, por exemplo, Estevão, depois de ser questionado, ele reafirmou a fé dele, fez uma pregação linda. Mesmo assim, ele foi apedrejado depois disso. João
João foi isolado na ilha de Patmos, onde ele teve aquelas visões e resultou no livro de Apocalipse. A gente tem Pedro. A Bíblia não é clara quanto ao final de todos eles, mas a gente sabe de outras fontes. Pedro foi crucificado, a esposa dele também. A gente tem também o exemplo, sabe de quem que brilhou a luz de Jesus Cristo? Foi Daniel. Daniel, quando era proibido orar, proibido clamar a algum outro Deus, ele orou. Mas ele orou de janela aberta. Ele não podia ter orado de janela fechada? Poderia. Mas ele teve a coragem de abrir a janela para todo mundo ver que ele estava orando. Ele ia brilhar se a janela estivesse fechada? Não ia, irmãos. As pessoas tinham que ver. Deixar a nossa luz brilhar é isso. Ter coragem de deixar a janela aberta. Eu vou cantar agora uma música do Paulo César, que é Portas Abertas. É uma música que fala do regresso à igreja, regresso ao convívio dos irmãos, regresso aos braços do Pai. E a gente tem que pensar de uma maneira muito séria sobre isso, sobre querer ser luz. A gente só consegue suportar essas dores de querer ser luz pelo amor. E eu lembro que o pastor Hamilton falou algumas vezes lá na igreja, que a gente ora, Senhor, aumenta a minha fé. Mas raramente a gente ora, Senhor, aumenta o meu amor. Para brilhar a luz de Cristo, a gente tem que ter amor. E que nós saibamos bancar isso, brilhar a luz de Cristo, por amor. E essa música fala de alguém que volta para o convívio do Pai. Vamos cantar, né? Ontem deixou sua casa, saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que eu fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo tem preparado. Sem privações tem passado tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de doce ilusão. Mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece um sonho, mas nem a distância engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram.
nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, a novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e Amém. Louvado seja Deus pela vida do irmão Hudson, nosso líder, nosso conselheiro e nosso amigo. Nesse momento, vamos para o momento de intercessão, amados, onde estaremos pedindo a Deus pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa pátria, pelo mundo, pelos profissionais de saúde, pelas nossas famílias, pela nossa sucessão pastoral, pelos aniversariantes da semana e pelos jovens e adolescentes de nossa igreja, né, em especial, que estarão à frente dos nossos cultos esse mês. Está aqui, né, o nosso... Hoje, né, temos aniversário da irmã Maria das Neves Monson Alves. Sueli, dia 10, teremos aniversário da irmã Sueli Pinheiro. E dia 14, o aniversário da irmã Raquel da Silva. Estaremos em oração por esses irmãos. Vou estar pedindo para nossa líder, Ana Paula, que esteja fazendo esse momento de oração para a gente agora. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, em teu nome. Te agradeço, Senhor, pela vida da tua igreja, pela vida de cada família, Senhor, aqui representada. Que tu, Senhor, nos guarde, nos sustente, Senhor, a cada momento. Ó Pai querido, queremos te pedir, ó Pai, pela juventude da tua igreja, por esse mês, ó Pai, que estarão à frente, Senhor, da programação, estarão conduzindo os cultos, trazendo reflexões. Que, ó Pai, tu esteja, Senhor, atuando na vida de cada jovem da tua igreja, Pai querido. Na vida de cada um deles, em todos os sentidos, ó Pai. Que tu esteja, Senhor, preparando-os, ó Pai, para estes cultos, ó Pai. Ó Pai querido, nós queremos, Senhor, te pedir pelo nosso país, que tu, Senhor, esteja, Senhor, abençoando, esteja, Senhor, cuidando, esteja, Senhor, dando rumo, Senhor, para as coisas que têm nos angustiados, ó Pai, para essas questões da saúde. Que, ó Pai, tu esteja, Senhor, à frente de tudo, esteja, Senhor, trazendo, Senhor, a solução para esses problemas, ó Pai. Ó Pai querido, queremos colocar, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos, o processo de sucessão pastoral, que tu, Senhor, esteja, Senhor, conduzindo, Senhor, a tua igreja, preparando aquele servo, Pai, para assumir o nosso pastorado, para nos conduzir, Senhor, em obras tão grandiosas, Senhor, em proclamar o teu santo e bendito evangelho, Senhor, àqueles que não te conhecem. Ó Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós. Ó Pai, te pedimos, ó Pai, pela vida da irmã Kise, que estará trazendo a mensagem nesta noite. Que tu, ó Pai, esteja, Senhor, abençoando tua serva, porque nós sabemos que tu já falaste, Senhor, ao seu coração, e que, ó Pai, através dela, Senhor, tu fale aos nossos também. Ó Senhor, muito obrigada por tudo, ó Pai, muito obrigada por este dia. Que nós possamos, Senhor, a juventude da tua igreja e a tua igreja, possamos, Senhor, seguir firmes no propósito de deixar a luz de Cristo brilhar em nossas vidas, ó Pai. De fazer, Senhor, o teu ídolo, de amar uns aos outros, ó Pai, e procurar fazer o melhor, Senhor, para o crescimento do teu reino. Ó Senhor, muito obrigada por tudo. É em nome do teu amado Filho Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nesse momento, vamos escutar a mensagem de Deus através da vida da irmã Kise Pontes. Boa noite, irmãos. Com muita alegria. E vocês estão conseguindo me ouvir? Me fazem assim, por favor? Alguém? Obrigada.
É com muita alegria, né, que eu estou aqui em mais um mês da juventude. Ano passado eu tive o prazer de participar, não só como parte dos jovens dessa igreja, mas também tendo a oportunidade de vir aqui trazer um pouco, dividir um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. O tema desse ano é Deixa a Tua Luz Brilhar. E o Hudson, né, alguns momentos atrás, elucidou aí vários personagens, né, bíblicos que deixaram a luz de Deus brilhar nas suas vidas, né, nos seus caminhos, nos seus ministérios. E eu fiquei pensando, o que eu poderia trazer, quem que eu poderia falar, né, como que eu dividiria um pouco com vocês. E Deus vem trazendo ao meu coração uma passagem bíblica e ele vem me incomodando, e às vezes a gente tenta fugir, mas Deus volta e coloca aquela passagem de novo. E então eu decidi, né, eu entendi que nada melhor, não existe personagem melhor para falar sobre a luz de Deus do que o próprio Jesus, que é a própria luz. Então, a palavra de Deus em Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 6, diz assim, deixa eu só abrir aqui. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhes foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos e impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Oremos. Pai, muito obrigada pela oportunidade que estamos tendo de compartilhar um pouco mais da sua palavra, de crescer um pouco mais em sabedoria e em espírito na sua presença, Pai. Esteja comigo neste momento e com todos os irmãos ao alcance da minha voz, que nesse momento eu me esvazie de mim e que apenas o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E pode parecer muito estranho eu falar sobre luz, eu vim aqui falar sobre luz, sobre brilho, e trazer uma passagem tão estranha, onde Jesus foi tão rejeitado. O nome do capítulo, do início do capítulo, é Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. E esse texto, ele tem como textos de apoio Mateus 13 e Lucas 4, são textos muito parecidos, que passam nesse mesmo episódio, com versões diferentes, então eu recomendo a leitura aos irmãos também. Mas para a gente entender um pouco esse texto, a gente precisa entender um pouco o que estava acontecendo ali, né? E a primeira coisa que a gente pode perceber é que Jesus foi criado em Nazaré. Jesus, ele nasce em Belém, mas ele é levado para Nazaré muito pequeno e cresce, passa a sua infância em Nazaré, ele passa a sua adolescência, a sua juventude. Jesus, ele passa uma vida ali naquele lugar, naquela cidade. E essa fase da vida de Jesus, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, é uma fase que não existe muitos registros. Não salvo pela infância, que eu acho que tem uma passagem na Bíblia, né? Não existem muitos registros sobre essa
esse pedaço da vida de Cristo, esse grande pedaço da vida de Cristo, e eu acho que a Bíblia é muito clara no motivo dessa vida de Cristo não existir registrada na Bíblia. A Bíblia, o Evangelho, ele é a história, né? O registro histórico desse ministério de Jesus, onde ele foi levar ao povo as verdades, as verdades do reino de Deus e do seu ministério. Logo, esse momento anterior da sua adolescência, da sua juventude, Jesus não estava vivendo um ministério. Jesus era um adolescente e um jovem normal. Ele era como qualquer um de nós fomos, né? Como qualquer um de nós somos nesse momento da vida. Pelo que a Bíblia conta de Jesus já no seu ministério, a gente consegue ter uma ideia de quem é esse Jesus jovem. A gente pode perceber, eu gosto de dizer, a gente pode imaginar, e eu não acho que seja nenhuma ofensa, nenhuma heresia, a gente pensar nesse Jesus que tinha amigos. Jesus, ele tinha amigos durante o seu ministério e não existe nada de errado em Jesus ter amigos jovens. Então, Jesus, ele tinha amigos, Jesus, ele provavelmente era alegre, ele gostava de festa, gostava de rir, gostava de sair com seus amigos, de passar bons momentos com ele. Jesus, eu acredito que quando adolescente, gostava de brincar, gostava de se divertir, não sei se eles jogavam futebol ou qual era o jogo dos meninos daquela época, mas eu acredito que Jesus era assim. Jesus era um adolescente como qualquer outro, Jesus foi um jovem como qualquer outro, tinha suas responsabilidades, assumia as suas responsabilidades, né? Era carpinteiro também, então assumiu a carpintaria ali do seu pai, ajudava a prover para sua família quando foi preciso. Então, Jesus, ele foi um adolescente, um jovem normal, até o momento que ele precisa sair de Nazaré e ir para Cafarnaum, iniciar o seu ministério. Então, ele vai deixar ali o seu lar, o seu povo, as pessoas que ele conhece, as pessoas que ele está acostumado, e vai iniciar o seu ministério, o chamado que Deus tem, né, para ele, o objetivo da sua vinda na Terra, ele começa a trilhar esse caminho. Então, é aí que ele vai começar, quando ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, ele vai começar a reunir os seus discípulos, ele vai começar a fazer os milagres, ele vai fazer o Sermão do Monte, e com tudo isso, com todas essas passagens, com todas essas viagens, com todas essas curas e esses milagres, Jesus, ele se torna um mestre conhecido nas redondezas. As pessoas começam a falar de Jesus, as pessoas começam a perguntar, as pessoas começam a dizer umas para as outras que existe esse mestre que está andando pela região da Galileia e está falando do reino de Deus. Né? Não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia Zoom. As pessoas, elas se comunicavam, as pessoas, elas se falavam, elas se conversavam e elas passavam a notícia que existia esse Jesus que estava andando ali pelas redondezas da Galileia, falando sobre esse reino de Deus. Então, Jesus, ele começa a ser conhecido nessa região, inclusive, ele começa a ser falado, começa a se ouvir falar dele em Nazaré. Jesus, ele era um homem dinâmico, ele era um homem que passou o seu ministério andando, percorrendo cidades, percorrendo territórios, indo a lugares, e um desses lugares é Nazaré. Ele retorna a Nazaré e passa ali um tempo, né? Porque o texto vai dizer que no sábado ele vai à sinagoga. Então, se ele vai ao sábado, é porque ele passou um tempo ali, né? Ele não chegou e foi à sinagoga. Então, ele é convidado a ir à sinagoga e a falar aos seus, a falar àquele grupo que está ali. Era uma prática nas sinagogas convidar outros mestres que estavam de passagem, né, naquela região a falar para aqueles ali daquele grupo, né, para aquele grupo local. Como nós hoje convidamos pastores, convidamos pessoas, né, para vir falar aqui na nossa igreja, seja física, seja virtual,
as pessoas faziam isso também no tempo de Jesus. Então, dentro de toda essa situação, quando Jesus está na sinagoga e ele começa a falar sobre esse reino de Deus, e lá em Lucas 4, né, na passagem que retrata esse mesmo texto lá em Lucas 4, ele vai dizer que ele é a concretização, né? Ele é a realização da profecia, né? Ele é o enviado de Deus, ele vai dizer isso e vai afirmar isso para essas pessoas. Eu imagino que Jesus ele tenha saído de Nazaré de uma forma, como uma pessoa normal, como aquele que todos conheciam, né, como aquele rosto familiar. E depois desse tempo, né, em Cafarnaum e percorrendo as redondezas, ele tenha voltado a Nazaré com uma outra atitude, não com uma outra atitude, mas com um novo brilho, com uma nova luz, porque agora Jesus estava efetivamente exercendo o seu ministério. E algo nessa luz, algo nessas boas novas, algo nessas palavras do reino de Deus que Jesus trazia, incomodou o povo de Nazaré. E a gente vai ver esse incômodo lá no versículo 2 e no versículo 3. Não sei se a Grazela vai poder colocar para mim. Se ela não conseguir, eu leio aqui. Eu não preparei ela para isso, perdão. E lá no versículo 2 e 3, ele vai dizer assim: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam-se nele. O povo de Nazaré não compreende a sabedoria de Cristo. Eles olham para Jesus e eles não veem o Filho de Deus, eles não veem aquele a quem Deus enviou para salvar o povo. Eles olham para Jesus e veem um menino, e veem o jovem que foi criado com eles. Eles veem aquele que andou nas suas ruas. Eles veem aquele que eles viram crescer. Eles veem a pessoa e não entendem de onde ele está tirando essas coisas. Eu imagino que eles deviam pensar, mas o que ele está dizendo? De onde é que ele tirou isso? Ele cresceu aqui na mesma sinagoga que eu. Ele conheceu os mesmos mestres, ele falou a gente ouviu as mesmas coisas, a gente viveu coisas parecidas. De onde que saem essas ideias novas? O povo de Nazaré, ele olha para Jesus, mas ele não vê Jesus e o futuro e toda a promessa de vida que Jesus traz. Eles olham para Jesus e veem o passado. E associam Jesus à sua família, às suas vivências de quando menino. Associam Jesus aos erros e às histórias e às fofocas, né, que envolviam a sua família. Como eu disse antes, as pessoas conversam, as pessoas se falam e as pessoas passam as histórias umas das outras. Então, aquele povo olhou para Jesus e não via o Filho de Deus porque eles estavam presos no passado de Jesus. Não acho que há nada de humilhante no passado de Jesus, não acho que Jesus tenha feito coisas horrorosas, mas mesmo assim eles viam Jesus como um menino e não como o homem e o mestre e o filho do Deus vivo. Eles olham e o que a gente consegue pensar sobre isso e o que a gente consegue trazer para nós hoje é por quantas vezes, quantos momentos nós duvidamos do conhecimento e da capacidade de outras pessoas porque nós nos prendemos ao passado delas. Porque nós nos prendemos à família delas, porque nós nos prendemos às coisas que nós ouvimos falar, às coisas que nos disseram, às experiências de outras pessoas. Por quantas vezes nós não olhamos para pessoas que são capazes, que têm coisas boas para nos dizer, e nós olhamos para elas apenas como meninos e como meninas e como crianças.
É a mesma coisa que chegar alguém hoje na nossa igreja e nós olharmos para a pessoa e pensar, mas gente, eu fui professora dessa criança no Elos. Eu fui líder desse adolescente. Como? De onde que ele tirou essas ideias? O que ele viu? E quem ele acha que ele é para chegar aqui e me ensinar e falar coisas tão estranhas, coisas que eu nunca ouvi falar? Quantas vezes nós perdemos bênçãos e nós perdemos coisas boas porque nós nos prendemos ao passado de outras pessoas. Mas olhando para Jesus, nessa história, nesse cenário, né, nesses breves momentos que eles tiveram, que ele esteve junto aos seus discípulos em Nazaré, a gente consegue entender um pouco do funcionamento de como é deixar a nossa luz brilhar. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele não precisava da autorização daquele grupo que o viu crescer, daquele grupo que brincou com ele, que dividiu bons momentos, que foi a festas, né, que tiveram tristezas juntos, para consolidar e seguir o seu ministério. Jesus, ele podia ter duvidado de si. Jesus, se ele fosse um homem como nós, né, se fosse humano e pecador e falho como nós, ele podia ter olhado para aquelas pessoas duvidando dele e pensado, realmente, quem eu acho que eu sou para chegar em Nazaré com o povo que me criou, com as pessoas que me viram crescer e querer dizer para eles coisas que eles não sabem, coisas que eles nunca ouviram falar. Ele podia ter duvidado da própria capacidade, ele poderia ter duvidado da própria história, mas Jesus sabia quem era o guia dele. Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que estava no centro da vontade de Deus, que tudo aquilo era um plano de Deus. Então, ele não se deixou esmorecer, ele não se deixou desanimar, só porque só porque as pessoas que o criou não acreditavam nele. Jesus, ele toma uma difícil decisão, e eu acredito que seja uma difícil decisão quando a gente tem estes laços, esses laços de amizade, esses laços de amor, de deixar o seu povo. Aquele povo, ele foi lá, ele falou para eles, ele falou com amizade, ele falou na sua casa, aquele povo não escutou ele, e Jesus podia ter se apegado, podia ter ficado, não, eu vou ficar aqui, e só vou sair daqui quando todos eles me acreditarem, mas Jesus não fez isso. Jesus viu a descrença deles, ele se admirou da descrença deles, e ele seguiu o caminho dele, e ele continuou o seu ministério, e ele foi terminar o que Deus tinha planejado para ele. E aí eu pergunto aos irmãos essa noite, quantas vezes nós desistimos do que era nosso, dos nossos planos, das coisas que Deus nos dedicou, das coisas que Deus nos chamou para fazer, seja no nosso ministério, seja na nossa igreja, seja na nossa vida, na nossa profissão. E nós desistimos disso porque a gente não viu o apoio necessário. Porque a gente procurou apoio em pessoas que não estavam dispostas a nos apoiar e esquecemos que aquilo era o objetivo de Deus na nossa vida. Seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida secular, seja no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente desiste, a gente esquece dos nossos sonhos, esquece dos nossos planos, porque a gente fia eles na mão de humanos, na mão de pessoas que não conhecem o nosso coração, na mão de pessoas que são falhas. A gente esquece que o nosso guia, que o nosso objetivo é estar no centro da vontade de Deus. E se o nosso Deus abençoou algum plano, algum sonho, algum objetivo, é nele que a gente tem que se fiar e é nele que a gente tem que continuar. Na rejeição de Nazaré a Jesus, nós podemos nos perguntar algumas coisas e refletir sobre elas. Quando que nós vamos investir nos nossos? Quando que nós vamos olhar para os nossos meninos e meninas e ver neles potencial?
e ver neles o futuro, e ver neles pessoas passíveis de mudanças e mudanças próprias, e acreditar que essas mudanças são boas. Quando que nós vamos investir? E investir é amplo, investir é além do financeiro, é investir tempo, é investir amor, é investir afeto, é investir cuidado, é investir o não. O não educa. Não é dizer sim para tudo, não é passar a mão na cabeça de todo mundo. Investir é cuidar, e cuidar é dizer não, cuidar é negar algumas coisas. Investir é incentivar a buscar novos horizontes, é incentivar a buscar outras coisas que às vezes a gente não consegue alcançar, mas os nossos, e sejam eles adolescentes, crianças, jovens, adultos, qualquer idade, idosos, pessoas que vão alcançar lugares e conhecimentos que a gente não vai. Quando nós vamos começar a investir nos nossos? Quando? Outra questão para a gente refletir é quando que nós vamos parar de olhar para os outros para dar continuidade ao nosso caminho? Quando que a gente vai parar de fiar as nossas esperanças, as nossas convicções, as nossas decisões na vida dos outros e olhar para Deus e confiar em Deus para continuar o nosso caminho? E principalmente, irmãos, quando vamos aprender a nos retirar de onde a nossa luz não consegue brilhar? Jesus, ele podia ter se apegado, e ele era a luz, tudo de bom que ele poderia fazer, mas aquele povo não aceitou, aquele povo não entendeu o que ele tinha para oferecer. Apenas uns poucos se deixaram ser tocados e serem guiados pela sua luz e aceitaram esse reino que ele tinha para oferecer. E mesmo assim, Jesus continuou, Jesus deixou, e ele continuou o seu caminho. Quando que nós vamos aprender a nos retirar de onde a nossa luz não pode brilhar? E eu não sei da sua vida, eu não sei qual é a sua dor, mas isso é para qualquer coisa. Se é na sua família, se é no seu trabalho, se é na sua igreja, se é no seu ministério, não importa onde. Mas se Deus te colocou ali e para dizer alguma coisa e você já disse, e isso não está surtindo efeito, talvez seja a hora de você se retirar, meu irmão. Aprender com Jesus, é aprender a continuar o seu caminho. É aprender a dar continuidade ao seu trabalho e não desistir, porque Jesus podia ter dito: se os meus não acreditam em mim, então eu acabo o meu ministério aqui, porque ninguém vai acreditar. Às vezes, a gente, em vez de continuar o nosso trabalho em outro lugar, de uma outra forma, a gente simplesmente desiste dele. Jesus não quer, Deus não quer que a nossa luz se apague, que a gente desista das coisas, mas que a gente vá brilhar em outro lugar, porque nós temos essa luz. A nossa luz é Cristo. Se a nossa luz se essa luz habita em nós podemos brilhar, mas não adianta nada a gente brilhar num lugar que não nos vê, que não nos usa e que não nos enxerga. É tempo, irmãos, de deixar a luz brilhar. É tempo de aceitarmos a nossa luz, independente de quem nos apoie ou não. É tempo de incentivar a luz dos nossos jovens, adolescentes, adultos, idosos, crianças. É tempo de aceitarmos os milagres, as bênçãos que Deus nos envia em forma de pessoas. É tempo de ir a lugares onde a nossa luz seja capaz de brilhar. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus nos abençoe nessa noite. Passo a palavra para o irmão Vinícius. Amém. Louvado seja Deus pela vida da irmã Kise, com essa palavra abençoadora. Nesse momento, vamos
cantar a música Sonda-me, da Aline Barros. Jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, sim, Senhor,
Nesse momento, eu passo a palavra de oração ao nosso amado líder, Hudson, no encerramento do culto. Irmãos, antes de orar, eu só queria dizer que ela é professora da IBD dos jovens, tá? Quem quiser escutar mais é domingo, 11 horas. É ela que eu digo a 15, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que nós elevamos a voz a Ti, Senhor. Glorificando o Teu nome por essa palavra. Oh, meu Deus, dá-nos força, Senhor, para brilhar a Tua luz nesse mundo, Pai. E para tomar as decisões certas, às vezes decisões difíceis, mas que são a Tua vontade. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, cada vez que nós nos acheguemos mais a Ti, o Senhor nos mostre a Tua vontade, que tenhamos essa certeza no coração de nossas atitudes são aprovadas pelo Senhor. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora eu passo a palavra ao pastor Hamilton, pastor interino da nossa igreja. Meus queridos, muito grato por vocês serem perseverantes e firmes e constantes. Kizzy, obrigado pela boa palavra. É muito bom te ouvir. E que bom ver outras pessoas que eu não via já há algum tempo aí no grupo, né? Fábio e família aí, um beijo para todos vocês. Deus abençoe, meus amados. É grande o prazer de estar com vocês. Dia cheio, reuniões sobre reuniões, algumas bem demandantes de esforço até físico, né? Eu estou em reunião desde 7 horas da manhã, então estar aqui e Venância continua também no trabalho. Hoje a família toda está trabalhando, cada um no lugar. Mas olha, é um grande prazer estar com vocês. Deus te abençoe. Deus abençoe a juventude. Kizzy e demais jovens, que alegria ouvi-los, é uma honra, é um privilégio. Eu não consigo visualizar todos, né? Obrigado aí a vocês, obrigado, irmão Wayne. Aliás, eu quero confirmar, no domingo, eu sempre tive um hábito, Dia da Mulher, colocar uma que não seja mulher para pregar. Dia do Pastor, colocar um que não seja pastor para pregar. Dia dos Pais, colocaram que não seja pai para pregar. Eu estava na escala, mas eu tomei a liberdade, conversei com a irmã ele, convidei para pregar a irmã Lina Silvana, a esposa do pastor Dario Francisco, que é de Brasilândia. E ela estará pregando no próximo domingo, Dia dos Pais, e que realmente os irmãos tem um continuar de semana muito abençoado. Amanhã continuaremos juntos aqui, sexta, no sábado é o dia que a gente pausa, fica como se tivesse um vazio, né? Chega esse horáriozinho, hoje não tem. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí, pessoal do apoio e a juventude. Obrigado a vocês que amam e trabalham com jovens e com adolescentes. Valeu, gente. Deus abençoe muito vocês, tá? Tudo de bom. Beijo para todos. Boa noite, irmãos. Ótima noite. noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Uma Maria, noite, feliz irmão. aniversário. A todos. Bem, beijinho para todos, irmã Nelly também. Pregação, joia. Beijão. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmã. Pregação abençoada aí. Ô, Kizzy, você fala muito fácil, Kizzy. Você fala muito fácil. A gente tenta.